Querida igreja, paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez neste local para cultuarmos ao Senhor, gravarmos aqui esta mensagem e ao mesmo tempo estar cultuando ao Senhor. Quero cumprimentar os irmãos que estão presentes. Estamos aqui com a companhia da irmã Nilda, do irmão Raimundo, da irmã Miriam, do irmão Josa, da irmã Vilani e do irmão Roberto. Deus abençoe a vida de vocês, e você que está aí na sua casa, bem-vindo, e abra o seu coração e a sua Bíblia também, que eu gostaria que você fizesse essa leitura conosco no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 8, e eu quero te convidar para uma palavra de oração neste momento. Os irmãos que estão presentes, fiquem de pé. Você que está aí assistindo no seu celular, curve a sua cabeça neste momento. Vamos orar juntos. Pai Santo, neste momento nós te adoramos, ó Deus, por teu amor, por tua misericórdia, por tua compaixão. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste santuário, Senhor, transmitindo esta mensagem para a tua igreja, Pai amado. Entra, Senhor, no coração de cada ouvinte desta mensagem, entra em cada lar, Senhor, com provisão, ó Pai. Aqueles que estão precisando de um milagre, milagre da cura, milagre da libertação, milagre da provisão, ó Deus de toda a bondade, nós clamamos ao Senhor e pedimos a tua intervenção. Ó Deus querido, pela tua misericórdia, Pai, visita, Senhor, os que estão enfermos nesta hora, os que estão atribulados, os que estão perturbados, Senhor, com algum sentimento de insegurança ou influência maligna, que sejam libertos para a glória do teu nome. Oramos em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Como estamos, vamos abrir nossa Bíblia do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Os irmãos, apenas acompanhem aí na sua Bíblia. Eu vou ler numa linguagem para adolescentes, certamente uma linguagem um pouco mais moderna, mas é o mesmo conteúdo. Aleluia. Diz assim o texto: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, baixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Queridos, eu quero te convidar para meditar na pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, esta é a segunda lição dos juvenis da nossa escola bíblica dominical, e esta lição ela nos apresenta Jesus, nos apresenta quem é Jesus de Nazaré. E eu gostaria de chamar a tua atenção para que você conheça de fato, se você ainda tem alguma dúvida de quem é Jesus, do que ele representa para você, venha para cá, preste bastante atenção. Eu quero ainda ler um texto que corresponde ao textuário desta lição, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, que diz:
Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja Deus. Quem é Jesus de Nazaré? Aleluia. Porque ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar pecadores. Porque ele é chamado de Verbo. Como posso também ser chamado de Filho de Deus? Tantas perguntas, mas com respostas simples. Nesta lição refletiremos acerca dessas importantes verdades e seremos chamados a um grande desafio. Qual é? Compartilhar com o nosso próximo a verdade maior. Deus nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero chamar a atenção para o princípio do livro de João, que está escrito que o Verbo se fez carne. Aleluia. O Verbo se fez carne. Talvez você ache meio complicada essa ideia de verbo. No entanto, não é tão complicado assim. É só lembrar da aula de língua portuguesa, que nós certamente não tem muito tempo que frequentamos, né? O verbo, segundo o dicionário, é a palavra que expressa ação. E Jesus é a ação de Deus em favor da humanidade. Por isso Jesus é chamado na Bíblia de o Verbo, porque é a palavra que expressa ação. Cristo é o Verbo porque veio dele todas as coisas, tudo que foi feito por ele. O mesmo livro de João, no capítulo de número 1, versículo 3, afirma que nada do que existe, nada do que foi feito sem ele. Portanto, Jesus, ele participou de todo o processo da criação. É por isso que no Evangelho de João ele é apresentado como o Verbo de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E também ratificado aqui pelo Evangelho de Marcos, nesta lição que estamos observando. Aleluia. Lá em Gênesis estavam presentes Deus o Pai, Deus o Filho, o Verbo, e Deus o Espírito Santo. É tanto que lá no texto sagrado do Gênesis está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isto é uma prova que tinha mais de uma das pessoas da Trindade ali, e como eles são, apesar de 3 pessoas, mas o mesmo Deus, certamente estava ali presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o Verbo porque ele estava exercendo ativamente uma atividade durante todo o tempo, desde a criação até o Apocalipse. Jesus está sempre exercendo uma atividade. Jesus não parou de trabalhar desde o processo da criação. E quando ele foi questionado pelos fariseus pelo fato de estar trabalhando no sábado, ele disse que o seu pai trabalhava até agora e importava que ele também trabalhasse. Então, durante todo o seu ministério, Jesus trabalhou. E quando ele subiu para a glória, depois de ressuscitado, ele disse: vou preparar lugar. Logo, Jesus não está lá de braços cruzados esperando o momento de vir buscar a igreja. Ele está trabalhando por nós. Aleluia. E a Bíblia diz que ele também é o sumo sacerdote da nossa expiação. Ele também intercede por nós como a igreja do Senhor Jesus. Portanto, está explicado por que Jesus é chamado de o Verbo, porque a palavra verbo expressa a ação, e Jesus, ele tem estado numa ação contínua.
louvado seja o nome do Senhor. Inclusive no Apocalipse, nós observamos Jesus trabalhando literalmente o tempo todo, Jesus julgando as nações, livrando Israel, acolhendo a igreja nas bodas do Cordeiro, apresentando a sua noiva para o seu Pai, e depois o milênio inteiro governando o universo, governando a terra, pessoalmente as nações da terra. Então Jesus não para, queridos. Essa palavra verbo, ela é facilmente associada à pessoa de Jesus, porque essa palavra expressa ação contínua. Mas porque o verbo se fez carne, está escrito lá em João, capítulo 1. Por que o verbo se fez carne? Louvado seja Deus. Simplesmente por causa do grande amor de Deus para comigo e para com você. Por causa do grande amor de Deus para contigo, é que o verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia, para que todos nós pudéssemos ser salvos, para que pudesse dar vida por mim e por você. Ele não poderia dar vida como Deus, porque Deus não morre, Deus não tem um corpo físico, Deus não sente as dores que o ser humano sente, e aquele que seria imolado no Calvário como um cordeiro no holocausto, ele precisava sentir 100% as condições humanas para que o seu sacrifício fosse válido, fosse aceito. Era necessário que sangue fosse derramado, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o verbo se fez carne, para que o sangue de Cristo derramado no Calvário fosse capaz de perdoar os teus pecados, de mudar a tua vida, de mudar a tua história, louvado seja Deus. Segundo ponto, e habitou entre nós. O verbo não apenas se fez carne, igreja, o verbo habitou entre nós. Não pense que foi fácil para Jesus como Deus habitar 33 anos no meio de uma sociedade que não apenas o repeliu, o rejeitou, como era uma sociedade pecadora, uma sociedade de costumes terríveis, de lábios impuros, de negócios impuros. E Deus suportou toda esta vivência. Por quê, queridos? Porque Ele te ama, louvado seja Deus. Porque Ele queria executar o plano da salvação para resgatar a tua vida, que é especial para Ele, louvado seja o nome do Senhor. Algo que sempre me impressionou foi a forma como as pessoas mais importantes eram, muitas vezes pouco acessíveis. Você já tentou marcar, por exemplo, uma reunião com o prefeito da cidade, da sua cidade, da nossa cidade? Eu nunca tentei marcar uma reunião com o prefeito. Às vezes que eu tive a oportunidade de pegar na mão de um prefeito, foi de surpresa, porque nos deparamos ali e a gente se cumprimentou. Mas não é fácil marcar uma audiência com o prefeito. Imagine com o governador, imagine com o presidente da República. Mas Jesus, mesmo sendo importante, aleluia, Ele conviveu com as mais simples pessoas, com as pessoas mais pecadoras da sociedade. Jesus conseguiu se aproximar delas, Jesus conseguiu tocar a alma delas, Jesus conseguiu abraçá-las e receber o abraço destas pessoas, mesmo Jesus sendo importante. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Isso demonstra, queridos, o carinho de Deus para com a humanidade, mesmo a humanidade salpicada pelo pecado, manchada pelo pecado. Deus, Ele amou de uma tal maneira esta humanidade, que não apenas deu seu Filho para morrer, mas deu seu Filho para viver com esta sociedade durante a terça parte de um século, suportando esta sociedade,
suportando esta humanidade pecadora, para demonstrar o grande amor de Deus para com toda a humanidade. Louvado seja Deus. Então não é fácil você marcar uma reunião, uma audiência com uma pessoa dessa, principalmente para falar das coisas íntimas da sua vida. Isso não seria fácil. Agora imagine o quanto Jesus é mais importante do que estas pessoas que citamos. Agora, infinitamente mais, porém, há algo impressionante a relatar a você. Ele escolheu lhe ouvir e dedicar todo o tempo que nós falamos aqui a você. E não foi só os 33 anos não, queridos. Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje, se você quiser que o Senhor te ouça, basta você ligar o teu coração aos céus, basta você, aleluia, quebrantar a sua vida e falar sinceramente com Deus. Ele está pronto a te ouvir até hoje. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele não abandona o coração quebrantado, e o espírito contrito o Senhor jamais lançará fora. Aleluia. Portanto, você tem livre acesso a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Louvado seja Deus. Deus continua se importando com você individualmente. Ele se preocupou com a humanidade coletivamente, amando o mundo de tal maneira, dando o seu Filho unigênito para morrer no Calvário pela humanidade. Mas Ele se preocupa com você individualmente, aleluia, quando Ele está disposto a te ouvir, mesmo na hora, digamos que mais crítica do dia. Ele está sempre disposto a te ouvir, embora tenha milhões, bilhões de pessoas clamando a Ele ao mesmo tempo. Ele está sempre disposto a ouvir você. Louvado seja Deus. Então glorifica este Deus maravilhoso, que mesmo sendo Deus poderoso, glorioso, Criador dos céus e da terra, dominador do universo, Ele se preocupa individualmente com você, Ele está à tua disposição. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico apresenta Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, que foi manifestado ao mundo, aleluia, para cumprir na cruz o plano de salvação da humanidade. No Evangelho de João, Jesus nos faz declarações maravilhosas acerca de quem Ele é. Nós temos muitas declarações importantes no Evangelho de João, queridos, e sendo o próprio Jesus citando, fazendo declarações de quem Ele é. Uma das primeiras declarações, Ele diz que Ele é o pão da vida. Está lá em João capítulo 6, versículo 48. Um pouco mais adiante, no capítulo 9, versículo 5, Ele diz que Ele é a luz do mundo. Louvado seja Deus. No capítulo 10, versículo 7, Ele diz que Ele é a porta das ovelhas. No capítulo 10, versículo 11, Ele diz que Ele é o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, Ele se apresenta a Maria e a Marta como a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. No capítulo 14, versículo 6, Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. No capítulo 15, versículo 1, Ele é a videira verdadeira. Louvado seja Deus. E nós somos os ramos que estamos fixos nele e devemos dar frutos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus apresentado por João, queridos, é o único meio de salvação para o ser humano, pois Ele é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. E sabe por que Cristo morreu em nosso lugar? Você tem ideia? Porque Deus ama você, aleluia, de uma forma totalmente inimaginável, conforme está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor.
Então Jesus, Ele é o Filho de Deus, e Ele se autodeclarou como o pão da vida, como a luz do mundo, como a porta das ovelhas, como o bom pastor, como a ressurreição e a vida, como o caminho, a verdade e a vida, como a videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. É este Jesus que eu quero apresentar para você. E no ponto 4 e último, nós temos uma grande interrogação. É a seguinte: e você também é filho de Deus? Faça uma reflexão, reflita sobre esta pergunta: você também é filho de Deus? Louvado seja Deus. Você, ao crer no nome de Cristo, também o pode, aleluia, ser. Crer no nome de Cristo e no poder de Deus, aleluia, você se torna filho de Deus. Mas não é simplesmente um acreditar supérfluo, como muitas pessoas acreditam nas coisas por aí. Este crer no Senhor Jesus, que Paulo inclusive cita lá em Atos capítulo 17 para o carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso está falando de uma entrega total a Jesus, de acreditar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu no Calvário para nos salvar, aleluia, e que detém todo o poder nos céus e na terra, como Ele mesmo declarou após a sua ressurreição. Este crer no Filho de Deus significa renunciar toda a vida pregressa de pecado, de tortuosidades, e entregar a sua vida inteiramente ao governo de Deus. Se você assim o fizer, confessar Jesus como único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, Romanos capítulo 10 afirma: se com a tua boca confessares e com o teu coração crer, aleluia, você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Este crer, expresso por João, aleluia, é algo muito forte. É um ato continuado, onde vivemos uma dedicação amorosa e abnegada ao Senhor, que continuamente nos aproxima do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquele que crê no Senhor, ele vive em comunhão com o Senhor, ele vive sempre próximo do Senhor. Louvado seja Deus. Ele não quer ficar distante, ele tem prazer de estar fazendo as coisas que agradam ao Senhor, ele tem prazer de estar na presença de Deus. Você crê no Senhor Jesus? Você entregou a sua vida a Ele? Você renunciou todos os teus pecados, os teus prazeres, e está vivendo inteiramente debaixo do governo de Deus? Se você assim o fez, a Bíblia nos informa que você se tornou filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Mas se você ainda não fez, se você ainda não teve essa oportunidade de confessar a Jesus como teu Salvador, de aceitar o Filho de Deus como o único Deus e entregar o governo da sua vida a Ele, você tem a oportunidade de fazer nesta noite, aleluia. Você agora já conhece melhor Jesus de Nazaré, aleluia, o verbo que se fez carne. Você agora não tem desculpas em dizer que não conhece Jesus, porque Ele se revelou a você através desta mensagem, através desta palavra, aleluia, glória a Deus. No entanto, você precisa fazer uma coisa, você que ainda não fez, você precisa verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus, renunciar os seus pecados, confessá-los a Deus e deixá-los, aleluia, e deixá-los e seguir a Jesus de perto. Louvado seja o nome do Senhor. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, eu gostaria de convidar você a fazer esta oração comigo agora.
uma oração de confissão de pecados, uma oração de reconhecimento do senhorio de Cristo e de entrega total a Ele. Repita esta oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, neste momento eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego meu ser a Ti. Perdoa todos os meus pecados, aleluia, e escreva o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a negar a mim mesmo e a santificar a minha vida a Ti, e a entregar o governo da minha vida a Ti, porque eu quero Te servir amorosamente e abnegadamente, Senhor, e eu quero Te aguardar no arrebatamento da igreja. Tenha misericórdia de mim, Senhor, aleluia. Agora que você fez esta oração, eu quero orar por você. Senhor Deus, neste momento eu te apresento esta pessoa que confessou a Jesus como Salvador, que entregou a sua vida a Cristo. Ajuda, Senhor, esta pessoa, sela com o Teu Espírito Santo e dá graça para esta pessoa ser vitoriosa na vida cristã, renunciar a todos os seus pecados e testemunhar ao mundo que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor que vive e que reina para sempre. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, aleluia. Seja uma pessoa vitoriosa ao lado de Cristo, entregue o governo da tua vida inteiramente a Cristo, aleluia, e você será uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida, amém.